Já. Hoje nós estamos vivendo uma geração de morcego. Essa garotada não quer fazer nada, acorda meio-dia. Cansaço. O que foi? Sonhou que estava trabalhando? Acordar meio-dia cansado, deve ter tido um pesadelo que estava trabalhando. Então vê como ele trata a mãe dele, vê se ele gosta de trabalhar, vê se... Se você não gostar, ou que não quiser olhar isso, não fica à vontade. Só não reclamar depois. Entendeu? A senhora de repente quer casar com um cara que não trabalha, que não tem perspectiva nenhuma de futuro, tranquila, a senhora vai trabalhar, estuda muito, para ganhar dinheiro, e de manhã cedo vai lá na cama, beija ele. Amor, tô indo. Ela falou, ô menino, vai com Deus, paga a luz aí, paga a luz. Vou dormir mais pouquinho. Todo relacionamento traz consigo um ônus. Você vai ter que pagar o preço. É ou não é? É isso que você tem que entender. Então, querido, você que não casou, pense. Água, luz, telefone fixo, móvel, internet, TV a cabo, IPTU, IPVA, vestuário, lazer. Não é para desanimar você não. É só para dar uma realidade. Que eu vou em casamento que os caras falavam assim, aceita ela, na saúde, na doença. Isso aí é mole. Quero ver com celulite, sem celulite, com TPM, sem TPM, ele com barriga, sem barriga, com cabelo, sem cabelo. Não, na verdade. Até que a morte o separe é muito tempo. E ninguém está com pressa de morrer, diga-se de passagem. Então pense direitinho, ok? Então o salmista começa falando algo muito interessante. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos céus, do trabalho das suas mãos. Isso, eu gosto disso. Primeiro ele está falando de trabalho. Note que ele vai falar do casamento no terceiro versículo. Os dois primeiros estão falando só do indivíduo. Porque é muito importante. As meninas às vezes me perguntam, pastor, qual é a idade certa para namorar? Quanto mais tarde, melhor. Quanto mais tarde, menino, vai namorar. Tem 13 anos, quer namorar com 13 anos. Pensa num troço desse. Vai casar com quanto? Com 15. Intimidade é uma via de mão única, só vai, não volta. Aí beija hoje, daqui um mês está cansado de beijar. O hormônio não aceita Jesus. O hormônio não converte. Nunca vi hormônio falando, me arrependo dos meus pecados. O hormônio está ali para mexer mesmo. Glória a Deus, os hormônios. Louvado seja o nome do Senhor. Certo? Então, quanto mais tarde, pai, vai estudar primeiro, querido. E o menino, sabe de uma coisa? Mulher é um bicho caro. Então arruma dinheiro. Estou falando mulher. Tribufu é baratinho. Estou falando uma mulher maneira. Olha a verdade, um vestido bonito, uma sandália de salto alto para levantar a traseira. É na verdade, aquela coisa fantástica, um negócio sensacional. Mas precisa de investir. Então eu falo sempre, eu tenho dois meninos, um com 19 e outro com 21. Há um tempo atrás o meu falou assim, meu mais novo, falou, pai, eu estou precisando de dinheiro. Eu falei, para quê? Para comprar um presente. Eu falei, para quem? Ele falou, para minha namorada, pai. É dia dos namorados. Eu falei, mas peraí, a namorada é de quem? Ele falou, é minha. Eu falei, então você compra. Mas eu não tenho dinheiro, pai. Eu falei, aí é que está em questão. Você ainda não tem condições de ter namorada. Você não tem dinheiro nem para dar um presente. Você quer que eu dou para sua namorada? Eu já tenho a minha, que é sua mãe. Entendeu? Eu vou segurar cabrito para os outros mamar? Eu, na verdade. Aproximadamente 9.000 anos depois, os dois filhos desse cara, pelo menos os dois descendentes dele, são os mais ricos da face da terra. Judeus, descendentes de Isaac, eu vou mostrar a você, e árabes, descendentes de Ismael. Segura essa. Se continuar do jeito que está, a Europa já será toda muçulmana. Porque enquanto o europeu tem 1, 2 filhos nenhum, eles chegaram lá e estão tendo de 5 a 7. Já tem país que não muda mais, você sabe que há um índice que mostra tudo isso.
Mas aí eu comecei a me perguntar, eu falei, cara, que pai é esse? Que pai é esse que pega seus 2 filhos e consegue colocar seus 2 filhos numa classe, primeiro, 2 monoteístas, que só adoram um Deus, que no fundo acaba sendo o mesmo, porque Jeová, certo? É o mesmo Alá, só visão distorcida, né? De um para o outro. Tudo que nós pensamos ser sobre Isaac, eles pensam ser sobre Israel. Eu estava nos Estados Unidos pregando numa igreja e tinha o pai de um amigo que ele é muçulmano, mas ele foi na igreja para me ver pregar, e eu falei, cara, eu vou pregar sobre Ismael. Preguei sobre Ismael, preguei sobre Isaac, preguei, ele falou, meu filho, você pregou muito bem, só que está errado. O filho da promessa é Ismael. Ele que é o primogênito, que ele nasceu primeiro. Você sabe o que é primogênito? Eu falei, sei, senhor. O que nasce primeiro, ele disse que qual que nasceu? Isaac ou Ismael? Eu falei, Ismael. Então ele falou comigo, então qual é o primogênito? Eu falei, Ismael. Mas depois eu falei, isso aí é outra coisa, deixa quieto. Mas não discuti com ele. Mas só para você ver que quando o assunto é adoração, a turma, ele sabe. E aí eu fui dar só uma olhadinha para ver se eu consigo usar alguma coisa com os meus 86 anos de idade. Diz que velho não sabe criar filho. Abraão é uma lição. Você já ouviu falar isso? Que casal velho não deve ter filho porque fica bobo. Os meninos fazem dele gato e sapato. Conhece alguém? Pois é, Abraão é uma lição para esses troços. Certo? Então preste atenção. O que fez desse cara obter sucesso com seus filhos? Isso aqui para mim foi libertador. Coloca para mim Gênesis, capítulo 17, verso 20. Olha só. E quanto a Ismael, também te tenho, eis aqui o tenho, e falo-ei, multiplicar grandissimamente, 12 gerará, e dele farei. Você sabe quem está falando isso? E quanto a Ismael, isso é um bate-papo entre Abraão e quem? E quem? E o que Deus disse no início do texto? E quanto a Ismael, também te tenho. Escute só. Olha só. Você sabe por que o filho desse cara é um sucesso? Porque o tempo inteiro esse camarada aqui falava com Deus a respeito do filho. Você está entendendo? Não interessa como teu filho esteja, não interessa onde ele esteja, não interessa o que as pessoas falem a respeito dele. Pai, nunca pare de falar a respeito de seu filho com Deus. Entendeu? Seu filho está louco, usa droga, está esquisito, está não sei o quê. Não sei, seja ele menino ou menina, você tem que estar lá como pai. Parece que isso é obrigação de mãe só. Mãe que tem que orar, ora por esse menino, ora por esse menino. Não, você que é pai, você tem que ir lá, entrar no quarto dele. Não precisa entrar quando ele está. Pega aqui um pouquinho a vez de um óleo ungido. Ou então pega o óleo lá na sua casa e ora. Entra lá no quarto dos seus filhos, pai. Aquela figura paterna, macho. Talvez nem tanto. Entra lá, pega um óleo, passa no travesseiro e fala, Senhor, aqui vai deitar aquele menino. O senhor sabe o que passa na cabeça daquele garoto. Doido de pedra, mas é meu. Essa menina minha esquisita, não sai do quarto, parece, não é? Isso. Ele está dizendo, Deus está falando com ele, não se preocupe com Ismael, porque eu também tenho te ouvido. Isaac, tá certo? Vai ser extraordinário, mas esse camarada aqui também é fantástico.
Quando nós olhamos, e um dos motivos pelos quais, está aí, ó, também tenho te ouvido. Abraão, tudo que você falou comigo, toda a sua preocupação, tudo isso, está tudo certinho, fica tranquilo, porque eu vou botar para quebrar na vida do... Ele viu, sim ou não? Ele viu o Abraão? Não, Abraão morreu, não viu o que aconteceu, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, querido. Nossos filhos são herança do... É isso aí mesmo, nós não criamos filho para ir para o inferno. Tem época que parece que eles ficam meio doidos, nós já ficamos uma época. Você na época de colégio, lembra? Quem puxava as coisas assim, ó, para a mulher, quando vinha atravessando a rua, pensar que era cobra, levanta a mão. Aí. Apertava a campainha, porque isso eram os nossos pecados. Nossas bagunças era essa, é ou não é? Apertava o quê? A campainha, e ó, corria, sim ou não? Sim. Nós fomos numa palestra, vimos o cara falar que comprou suco para jogar na caixa d'água da escola. Esse já era um estágio mais avançado. Alguém queria fazer mal para o número maior de gente, olha lá. Mas não. Nossos filhos, nós também já fomos terríveis, sim ou não? Só que eram uns terríveis diferentes. Hoje os meninos... Nós éramos terríveis estilo Roberto Carlos. Eles hoje são estilo The Walking Dead. É, não é verdade? É uma versão atualizada. Os meninos meio zumbizão. É assim que funciona, esquisitão. Mas são nossos. E são amados, amém? Então nós temos que orar, está aí. O camarada orava e falava, Senhor, abençoa os meus. Eu quero que os pais fiquem de pé agora. Esse negócio de só falar, chega em casa, você não faz. Ah, fica em pé aí agora, onde você está. Levanta a mão em direção à sua casa. Sua casa aí, onde é a casa? A minha está para lá ali, ó. Isso. Diga comigo, homens. Eu abençoo a minha casa, o meu casamento e os meus filhos. Eles são herança do Senhor. E nenhum deles vão se perder. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, tá ligado? Então um cara que fala com Deus, não interessa o tamanho do seu filho, pode ser um pirralhinho. Hoje meu neto estava lá deitado, estava lá, menino, você é macho? É, vô? Eu falei, é. Igual o vovô. Ele me olhou esquisito. Ele disse assim, queria ser melhor. Mas vamos embora, a vida que segue. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Presta atenção, vamos embora. Verso 11. Assim diz o Senhor. Quem diz? Leia aí, que eu não quero ler, não quero que vocês leiam, só para vocês guardar. Da sua? Ele botou o que na cabeça de Urias? Não, fala, pregação interativa. Ele botou o que na cabeça de Urias? Chifre. Sim ou não? Escondido ou às claras? Não, escondido. O cara estava viajando, deitou com a mulher do cara, a mulher engravidou, mandou chamar o cara para ir lá, para dar um pega na mulher, ele mandava o cara para a guerra e botava o filho na conta do cara. Parece até tico-tico. É um passarinho que faz isso. É que o pessoal não sabe disso não, glória a Deus. Não precisa saber não, que isso não interessa em nada. É o Godero que faz isso com o tico-tico, isso. Tá certo? Aí Deus falou, Davi, olha só, o chifre que tu botou no Urias, um amigão teu, na verdade foi o filho, vai pegar a tua mulher diante dos seus próprios e se deitará com ela. O cara montou uma tenda para botar chifre no pai. Pastor, nem sabia que a Bíblia falasse,
Sangue de Jesus. Tem gente que até se benzeu agora. Pois é, isso é a desgraça que se abate sobre quem faz besteira. Desonra o nome do... Está lá, assim diz o Senhor, cara. Da sua própria família trarei desgraça sobre você. Mas pastor, a Bíblia não diz que Deus perdoou Davi? Perdoou Davi, mas o que ele fez não o perdoou. É assim. E agora, você pensa que acabou? Você fez isso, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz. Vamos embora, meu filho, tem mais. Ó. Então Davi disse o quê? Disse o quê? Pequei contra o... Não, Deus é injusto. Está fazendo isso por prazer. É claro que você está colhendo. Pequei contra o... E Natan respondeu, o Senhor... Deus perdoou ele, sim ou não? Mas por que aconteceu tanta desgraça? Se Deus não perdoou. Isso. Aí você faz besteira com a sua mulher e pede perdão. Me perdoa, ela diz. Claro que eu perdoo. Claro. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, Ele perdoa. Mas vai dar um problema para você. Então, antes de você fazer, pense direitinho. Pensa, avalia. Vou falar isso, eu vou fazer isso, eu vou entrar nisso, eu vou fazer isso. Está aqui, ó. Deus falou, você não vai morrer. Mas, vamos botar chifre em você. Você vai... E tem duas palavras que jamais deveriam existir para homem na face da terra. Chifre e impotência. No dicionário de homem. Devia tirar aí, chifre, tira. Bota chapéu. Certo? Outra palavra, impotência. Coloca o quê? Morte. Porque são duas palavras horrorosas para qualquer homem, a verdade é essa. E o que a Bíblia está dizendo é que esse cara está perdoado, sim ou não? E se Deus diz que perdoou, é porque perdoou. E ele não vai morrer porque deveria morrer, porque matou. Mas preste atenção. Depois você lê em casa. Entretanto, uma vez que você insultou o menino morrerá. Aí já lascou tudo. A casa do cara já está em guerra. O filho dele deitou com as mulheres. Agora preste atenção. O garoto que nasceu da união de Davi com Batseba, acontece o quê? Acontece o quê? Morre. Bota o verso seguinte. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Preste atenção. Se tinha um cara que sabia o endereço de Deus, esse cara era Davi. Deus está dizendo a Davi o seguinte. Depois você lê em uma outra tradução, essa é bem simples. Deus diz a Davi, ninguém, Davi, vai falar mal de mim por sua causa. Eu não quero ninguém falando mal do meu nome por causa do seu comportamento, porque você diz que anda comigo, porque você diz que é crente, porque você canta, porque você toca, porque você prega, porque você lidera, porque você diz que faz parte de uma igreja. Quando você diz isso, você diz que anda comigo, Davi. Então você coloca o meu nome com você e eu coloco o seu comigo. Deus está dizendo para Davi, se você não preza o seu, eu prezo o meu. E isso não vai ficar assim. Você não morre, mas seu filho morre. A espada vai estar na sua casa. Por quê, Davi? Porque se eu passo a mão na sua cabeça, eu dou direito a todo mundo de fazer a mesma coisa que você, então aprenda. O que Deus está dizendo, se eu estou corrigindo o rei, eu corrijo todos. Mas aí é que eu encontro o herói. Para mim,
Davi não é herói porque matou Golias. Não. Matou de longe uma pedrada. Chegou lá, o cara já estava caído, até eu ia. Apanhou a espada do cara, cortou a cabeça. Levantou, levou a cabeça. Mas quando eu vejo o que ele faz, só no verso 20 desse mesmo texto, esse cara vira meu herói. O filho dele acaba de morrer. E olha a postura que ele toma. Olha como Davi se comporta. Não tem gigante, não tem profeta, não tem nada. O que tem é um menino morto. E ele sabe que o menino está morto por culpa dele. Quando Deus diz para ele, você não vai morrer, e o menino morre, o que Deus está dizendo para Davi é, esse menino morreu por sua causa, no seu lugar. Entretanto, olha o que ele faz. Eu não gosto muito dessa tradução, mas ela diz, você tem outra aí para mim? Então coloca. Isso. Então Davi se levantou, repita comigo, se levantou. Se lavou. Se ungiu. Se vestiu. Adorou. E comeu. Preste atenção. Depressão, ansiedade, estresse. Você tem problema disso? Pega esse texto. Marca ele aí. Pastor, por quê? Porque esse camarada agora tem tudo. Ele tem 7 dias que não come e não toma banho. Ele está de jejum, só está bebendo água. Ele está pedindo a Deus para salvar seu filho. No 7º dia o menino morre. E o impacto dessa notícia, ele já estava no chão, literalmente no chão, com a boca no pó. Mas agora é sua alma que corre o risco de ir para o chão. São suas emoções que correm o risco de perecer. E é nesse momento que esse cara vira valente. É nesse momento que ele recebe a força do Senhor. É nesse momento que aquele óleo que foi derramado na presença dos irmãos fazem diferença, ou faz diferença. O que eu vejo Davi ao se deitar com Batseba é um homem comum, como qualquer outro homem, enfrentando suas fraquezas, que para você pode não ser sexo, pode ser fofoca, pode não ser fofoca, pode ser dinheiro, pode não ser dinheiro, pode ser pornografia, pode não ser pornô, não sei, mas todos nós temos as nossas fraquezas. Mas quando eu olho esse camarada, tendo tudo para ficar prostrado e se levanta, ele vira meu herói. E ele se levantou. Quando? Quando disseram que o filho morreu. Mas não é agora que é a hora de chorar? Para ele não. Para Davi ele tinha que chorar, reclamar, buscar enquanto o menino está vivo. Mas se o menino morreu, se cumpriu aquilo que Deus disse que faria. Davi não esperava isso. Ele imaginou, se Deus me poupou porque eu deveria morrer, eu vou falar com ele a respeito do menino. Mas não deu certo. O menino morre, porque era o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz fofoca, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você não paga os outros, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você anda pelada, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você posta coisa indevida, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz aquilo que não deve, não é só seu nome, é o nome dele que está rolado com o seu.